Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui, vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, contrariar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta Jornada pela Saúde. Olá, o Haja Saúde está de regresso. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo. Neste episódio do podcast, o tema da nossa conversa é a gastroenterite, ou seja, tudo o que sempre quis saber sobre a gastroenterite e o intestino e teve muita vergonha de perguntar. Sabia que a gastroenterite pode ser causada por vírus, bactérias ou até mesmo por alimentos contaminados, como por exemplo o bacalhau à Brás? Quer evitar essa sensação de mal-estar que o deixa de cama e nauseado por dias? Então preste muita atenção a este episódio. Vamos dizer-lhe como prevenir a gastroenterite e como manter o seu sistema digestivo são como um pero. Descubra dicas práticas para uma alimentação segura e hábitos de higiene que fazem toda a diferença. Senta-se no consultório para esta conversa Miguel Duarte, médico especialista em Medicina Geral e Familiar da Unidade de Saúde Familiar 9 Torres, em Riacho. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde. Olá, está aberto o consultório. Vamos lá, haja saúde. A gastroenterite, comumente conhecida como virose intestinal, é uma inflamação do estômago e dos intestinos que afeta pessoas de todas as idades em todo o mundo. Sabia que o intestino delgado de um adulto pode medir até 7 metros de comprimento? As vilosidades intestinais aumentam a área de superfície interna do intestino delgado em até 600 vezes. E as células que revestem o intestino, a que se deu o nome de epiteliais, são constantemente renovadas, mas podem ser danificadas pela gastroenterite. Vejamos mais algumas coisas sobre este que é chamado o nosso segundo cérebro. O intestino, imaginem, tem o seu próprio sistema nervoso. Conhecido como sistema nervoso entérico, ele possui cerca de 100 milhões de neurónios, mais do que a medula espinhal. Essa rede neural controla as funções intestinais, como a digestão e a absorção, de forma autónoma. A conexão mente-intestino é uma das mais maravilhosas funções do nosso organismo. Essa rede neural comunica-se com o cérebro, influenciando o humor e o bem-estar. Trilhões de micro-organismos circulam, vivem no nosso intestino. Trilhões de bactérias, vírus e outros micro-organismos que formam o microbioma intestinal. Essa comunidade microbiana desempenha um papel crucial na saúde, influenciando desde a digestão até ao sistema imunológico. A composição do microbioma é única em cada indivíduo, influenciada por fatores como genética, dieta e ambiente. Só um último dado curioso. Se esticado, o intestino delgado e grosso juntos podem ocupar uma área de aproximadamente 250 metros quadrados. Doutora, são muito interessantes todos estes dados sobre o intestino e faz mesmo sentido chamar-lhe o segundo cérebro. Olá, boa tarde. Olá. Antes de mais, o segundo cérebro é uma maneira interessante de designá-lo. Acho que nós devemos dizê-lo e é um órgão muito importante e que comanda muita coisa. Aliás, é daí que o nosso corpo se alimenta. Concretamente sobre a gastroenterite. Como é que foi-se... É muito curioso dizer isto relativamente a uma doença, mas como é que se conheceram? A gastroenterite, desde que eu andei na faculdade, Uhum. já se falava muito dela e mesmo em cadeiras, mas eu lembro-me
que era daquelas, quando eu estava a ser interno, e eu estava num hospital, num hospital em Lisboa, central, e eu estava a fazer bancos de uma especialidade que era a pediatria, e que tinha lá as criançazinhas a chegarem todas à urgência. Não só terá um aconselhamento sobre este tipo de situações, mas também sobre, às vezes a gente vai fazer profilaxias para alguns agentes, como a malária. Isto é muito importante. Nós temos muita comunidade dos Palopes e nos Palopes há malária, especialmente em algumas zonas de determinados países. E isto não se faz de um dia para o outro. Às vezes é preciso vacinas adicionais, por exemplo, hepatite A ou outras. E este tipo de coisas demoram tempo. É preciso fazer esquemas vacinais, escolher medicamentos adequados. E este tipo de coisas precisam de ser vistas. Portanto, para programar uma viagem desse género, com tempo, fazê-lo com tempo, contactar, A consulta fazer a viajante consulta do viajante e adotar aquilo que é aconselhável. é a melhor forma. Tive alguns, por exemplo, tive algumas famílias que iam para o Sudoeste Asiático e que contaram 2 semanas antes. Quer dizer, isto assim é muito complicado, que eles precisavam de 1 ou 2 vacinas que eram muito complicadas de obter. E isto é o tipo de coisa que é evitável quando fazemos isto com antecedência. E nós somos um mundo globalizado, temos pessoas de todos os lados do mundo e nós também agora viajamos para todo o lado. Portanto, é sempre boa ideia termos estas coisas em consideração, que assim mantemos a nossa saúde bem e evitamos ter dores de cabeça maiores. E claro, pensar que se adoecer no outro lado, o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho e como é que eu consigo obter cuidados de saúde. Mas pronto, são coisas mais gerais. As pessoas saber o que fazer quando estamos a lidar com uma situação destas, o que fazer para não passar aos outros, que algumas coisas Porque têm de ser é sabidas. altamente contagiosa, certo? Depende do agente e do motivo, mas normalmente se estivermos a lidar com um vírus, sim, é altamente contagioso. E é daquelas coisas que temos de ter regras e etiquetas que é para ajudar a conter. Da mesma forma como foi na altura do Covid, tínhamos etiquetas. Isto não se apanha com correntes de ar. Uhum. Como é que se apanha, doutor? Como é que se apanha? Uma excelente questão. É via fecal oral, certo? Não queria pôr tão explícito, mas resume-se a isso. Tem a ver com a própria contacto, porque os vírus, as bactérias, aquilo que causa a gastroenterite é excretado pelo sistema digestivo e é assim que isto depois volta ao início. Depois uma superfície contaminada, um alimento contaminado, que volta a ser ingerido, a água, muito típico noutros países. Efetivamente a pessoa ingere e há sempre aquela questão de começar a ter uma nova infecção, porque isto altera o equilíbrio daquilo que mencionou do microbioma do intestino. E o corpo defende-se. E como é que se defende? Com uma diarreia, porque tenta excretar. Para visualizar como se fosse aqueles desenhos animados do corpo humano, o que é que acontece precisamente no intestino quando há uma gastroenterite, doutor? Quando há uma gastroenterite, se nós quisermos dizer isto como se fosse um desenho animado, Sim, sim. basicamente o intestino contrai-se e tenta expelir aquilo que As está a paredes do causar. intestino, não é? Contraem-se, dá aquelas cólicas, aquelas dores abdominais, porque está a tentar excretar aquilo que está a incomodar. Que são os micróbios. Os micróbios, o agente, não falamos dos agentes, mas às vezes só toxinas. E isso é algo que também temos de ter em conta, mas basicamente o corpo está a defender-se. Qual é habitualmente a duração de uma gastroenterite? Normalmente as gastroenterites banais que nós vemos no nosso dia-a-dia, nos nossos consultórios, duram poucos dias. E podem durar 1, 2, 3. Depois depende de cada pessoa, porque há pessoas que são mais vulneráveis e mais frágeis que podem ter sintomas mais arrastados. E claro, depende do tipo de gastroenterite que estamos a falar. Tecnicamente falando, chamado de gastroenterite aguda, vai até 15 dias. Isto é o que está nos manuais. Mas nem toda a gente tem este tipo de coisas. Mas, por exemplo, uma pessoa que vai para outro país e bebe águas contaminadas pode ter uma gastroenterite mais especial, que é aquelas diarreias do viajante também muito conhecidas. E isso há outros agentes com outro potencial que também consegue ser mais agressivo. Não é o típico que vemos por cá, mas há aqui esta variedade. O que é que pode aconselhar então aos viajantes que vão para esses países onde há problemas com a água, há problemas de higiene? Eu vou dar-lhe uma resposta mais genérica. Se uma pessoa vai para fora da Europa, vejam a consulta do viajante. É de livre acesso. Há uma no entroncamento, nos cuidados primários.
Há outras, é só procurar. Há alguns hospitais aqui na zona também fazem. Além do básico, que é não pôr pedrinhas de gelo de uma água que não se sabe de onde vem num copo, não beber água da torneira. Não lavar os dentes com a água da torneira. Às Uhum. vezes chega a isto. A água que sai da torneira num sítio que nós não tenhamos confiança, se está bem tratada, deve ser usada para tudo menos ser bebida. E isto inclui lavar a escova de dentes com esta água. Se uma pessoa vai para um destes países, água engarrafada, sempre bebidas sem gelo. E da lata. São cuidados básicos. Mas é por aí que as diarreias do viajante vêm. E claro, uma pessoa pode querer comer aquelas comidas da rua, mas noutros países não há os controles de higiene como nós temos por cá. Então, eu gosto mais de explicar às pessoas os sinais de alarme, Uhum. porque o tratamento de base é compensar um bocadinho aquilo que a pessoa perde. A pessoa está a Água, excretar não é? líquidos, Perde está a perder água. iões, também muito importante. Uhum. Líquidos, iões, está com arrepios porque o corpo está a defender-se. Às vezes até pode haver É uma febre. batalha É uma enorme. batalha. Uma batalha, sim, é uma Uma batalha. batalha enorme. Às vezes são coisas benignas como vírus, outras vezes podem ser bactérias mais chatas. Por isso é que nós dizemos, se a pessoa tem sintomas mais intensos de diarreias e que venham com sintomas de desidratação, ou os olhos secos, a boca seca, deixar de urinar, esse tipo de coisas sugerem desidratações, ou pessoas mais idosas ou mais jovens com síndromes confusionais, confusão súbita, que a pessoa parece demente. Subitamente, isso são sinais que há ali qualquer coisa que não está a correr bem, que a pessoa está a desidratar. Portanto, os sintomas principais são Diarreia, diarreia, aquosa, suores frios, suores frios, vômitos, perda de apetite. A pessoa pode ter estas coisas todas. náuseas. Náuseas, quer dizer vontade de vomitar e não conseguir. Hum. Às vezes as pessoas não sabem o que é que são náuseas. Uhum. Uhum. E é o tipo de coisas que podem variar desde um pequeno desconforto a situações que ameacem a vida. Quando uma pessoa está a evacuar 40 vezes num dia, e evacuar sangue nunca é normal estar a evacuar sangue ou muco e Quer pus. dizer o intestino está a fazer um esforço enorme, por isso daí o Ou sangue. que a gente está a agredir o intestino e a passar com febres cada vez piores. E são sinais de alarme, claro. Aí, hospital, logo. É isso, saúde 24 primeiro. Sempre saúde 24. Saúde 24 primeiro, porque a espetacularidade dos sintomas às vezes também carece. E nós gostamos sempre de ter uma orientação, uma utilização racional dos recursos. Eu aconselho sempre saúde 24 primeiro, porque mesmo que seja uma situação de urgência, eles também vão orientar. E a pessoa tem sempre um telefone ao pé. E uma linha ao pé que pode pedir ajuda. Eu aconselho sempre isso. As gastroenterites são muitas vezes apontadas como uma das causas das faltas ao trabalho. Não esquecer que existe a autodeclaração de doença que se pode obter no site do SNS. Isto poupa recursos aos centros de saúde e aos hospitais para coisas perfeitamente benignas. Claro que se a pessoa tiver dúvidas, contactar-se sempre a Saúde 24. Mas é daquelas situações de também, mesmo que a pessoa tenha um certificado de incapacidade temporária, que é aquele vulgo baixa que a pessoa possa ter, este tipo de justificação também por 2 ou 3 dias não tem remuneração. E as pessoas podem usar este mecanismo para poderem resolver o problema que é justificar a falta ao trabalho. Enfim, se for muito ligeira, pode não passar de um incómodo de algumas horas, não é? Sim, e há algumas situações que são mesmo assim. Por exemplo, nós estávamos a falar de toxinas. Agora, muito no verão, é muito típico que algumas bactérias, quando estão a desenvolver-se nos alimentos, com o calor, que é mais fácil proliferar as coisas. Por exemplo, é muito típico uma pessoa diz, vou dar ali uma fervura para que matar qualquer coisa que lá esteja. Bem, é geneira, porque algumas bactérias produzem enterotoxinas, que é uma maneira bonita de dizer que são toxinas que agridam o intestino e que são resistentes ao calor. Portanto, não há bactéria, mas está lá as toxinas. E a pessoa passa umas 12 horas agarrada à sanita. Pois, portanto, comida fresca, feita de fresco. Saber ter cuidados com a preparação dos alimentos para não haver contaminações, cuidados com a higiene das mãos quando se preparam alimentos e no dia a dia, como é óbvio,
porque água e sabão é mais do que suficiente para matar isto tudo. Não é necessário grandes invenções. Aliás, é mais eficaz que o álcool gel, em alguns casos, especialmente em meios hospitalares. Sabão macaco, como se dizia. Aquele sabão azul, Sabão normal. normal. Sabão normal. Algumas bactérias são resistentes ao álcool gel. Isso é muito típico nas infecções hospitalares. Há alguns agentes um bocadinho mais chatos. Não é tanto para aqui, mas para saber que as pessoas não precisam de inventar coisas muito drásticas. É água e Sofisticadas. sabão. Uhum. O mais simples que existe, lavar várias vezes as mãos, especialmente se estiver com sintomas. E quando preparamos alimentos, especialmente para outras pessoas, higiene. Higiene de mãos, higiene com a conservação dos alimentos, para evitar contaminações, com alimentos estragados, porque isto é tudo importante para a segurança alimentar. Especialmente para pessoas que trabalham no ramo, sabem que isto é uma regra de ouro e muito importante. Há um pequeno conhecimento que eu acho, o doutor vai-me dizer se também acha, que eu acho de ouro e que talvez nem toda a gente saiba, que é a inscrição nos produtos de consumir até e consumir antes de, certo? Certo, É, e há uma distinção entre as é uma duas coisas. distinção muito importante, não é? O quando diz consumir até, é para consumir até aquela data e não é aconselhado consumir posteriormente, porque o fabricante do produto sabe exatamente que a partir daquele momento não há Está aquela segurança. deteriorado. Não há segurança. Consumir de preferência até é uma designação de este alimento tem as texturas tem o aspecto para estar bem até aquela data. Depois disso, pode não ter aquelas propriedades que o Aquele fabricante quer. fulgor. Aquele fulgor, aquela estaladice das batatas fritas, por exemplo, pode não estar tão conservado, não necessariamente ser perigoso. E ainda manter todos os nutrientes, todas as propriedades. Pode haver alguma degradação nesse caso. Eu aconselho a utilização do bom senso. Quando nós estamos a lidar com refrigerações e segurança alimentar, ter noção de que estar cá fora, mesmo um bocadinho, pode significar estragar, podem pousar outras coisas em cima do alimento. Quer dizer, temos de ter bom senso. Não consigo enumerar todas as situações que são perigosas, até porque isso vai mais além. Mas é necessário termos noção de que os alimentos, especialmente quando não estão conservados, são bons meios de cultura. Uhum. E temos de saber disso. E se um alimento cheira mal, está conservado fora de meio próprio, é necessário usarmos o bom senso para não estarmos a causar uma situação de risco. Às vezes para nós, pronto, é um bocadinho chato, mas se estivermos a cuidar de alguém frágil, aí pode ser mais do que chato. Qual é a diferença entre uma gastroenterite e uma intoxicação alimentar? Não são a mesma coisa, ou são? A pessoa vai sentir a mesma coisa. Os sintomas são os Os mesmos. sintomas são os mesmos. O que estamos aqui a falar, talvez, é se os sintomas foram causados por algo que a pessoa ingeriu como um alimento. Aí, de repente, é mais fácil designá-la como intoxicação alimentar. Porque há vírus que são, aliás, alguns vírus são muito típicos também nos alimentos, nas intoxicações alimentares, bactérias. Até há algum tempo atrás eu vi problemas com E. coli, há uns anos atrás, já foi há algum tempo, mas aconteceu com algumas estirpes. Salmonela já é uma coisa muito típica, especialmente para ovos, este tipo de mal conservados, claro. Podemos já dizer como se pode dizer se um ovo está. Uma Bom. tina d'água, se flutuar quer dizer que há gás lá dentro e as bactérias que produzem gás estão a proliferar-se, quer dizer que não é boa ideia consumir. É um ótimo truque. É um truque que os avós usavam. Pode ser numa tina ou pode ser numa chávena de água, não é? Sim. Encher com água, pôr o ovo. Se o ovo ficar no fundo, é fresco. Se flutuar, quer dizer que não está bom para ser. Convém estar íntegro, bem? Pois. Mas isto é uma questão de lógica. Mas se a pessoa acha que aquilo não está bem, e os ovos também têm datas de validade inscritas no próprio ovo, especialmente quando se compram. Os sintomas nas crianças têm alguma diferença? É sim, se estivermos a lidar com crianças que já sabem falar e outras coisas, temos de estar a lidar com isso. Mas lembra-te daquele detalhe das pessoas mais frágeis que têm sintomas atípicos. Ora, um bebê não vai dizer que está desconfortável. Isso não funciona assim. Vai chorar mais. Vai chorar mais, vai estar mais irritável, vai vomitar e vai ter diarreia. Isso não dá para esconder, não é verdade? Mas a desidratação vê-se também. E claro que temos muitas vezes aquele bebê mole, como se estivesse apático, com sem energia nenhuma. Isso é grave. Isso é o tipo de coisa que temos de pedir ajuda. Por isso é que eu digo, não há uma fórmula que funcione com tudo. Há sempre as suas exceções. Por e a isso saúde 24 fala de bom senso, não é? bom senso Ao e escutar perguntar. a realidade, não é? É exatamente isso. E
Por isso é que eu gosto muito da linha de saúde 24, porque as pessoas colocam a dúvida e há uma triagem. Mas também o médico assistente ajuda. Por exemplo, nas crianças, eu gosto sempre de falar a partir de determinado ponto sobre uma educação de como lidar com estes sintomas, porque muitos deles são tão autolimitados e não há motivo nenhum para ninguém ter uma gastroenterite e não começar imediatamente algo de suporte para ajudar, que é para depois não ficarem encostados numa urgência a fazer o soro de hidratação oral como se pudesse fazer em casa, quer dizer, não há necessidade de sofrer. Então vamos dar a dica do que é então esse suporte. O suporte é muito simples, hídrico. Uhum. A pessoa está a vomitar, está a perder Sim. líquidos, está a perder iões. Portanto, a coisa mais importante é a pessoa não desidratar. Desidratar é o problema aqui. Há soluções comerciais que se compram na farmácia, são de venda livre. E essas soluções diluem-se numa certa quantidade de água. E este tipo de coisas podem ser tomadas de venda livre. Isto compra-se desde os 0 aos 80, aos 90, já é para toda a gente. Com vários preços. E com vários preços, só que não quero estar a fazer aqui publicidade a nada. Claro. O que nunca é para fazer, e isto é importante, é refrigerantes. Sumos, nem pensar, porque são mais, puxam água para o intestino, tem uma osmolaridade diferente, que é um nome palavrão, mas isso não. A hidratação é importante, é o mais importante, para a pessoa estar bem, que é a parte mais importante. Um quadro deste género é suposto ser autolimitado, tem 1 ou 2 dias piores e vai melhorando depois, com menos dejeções e com menos vómitos. E não forçar a ingestão de líquidos. Ou seja, a pessoa se estiver a vomitar, é para dar um bocadinho de tempo, uma meia horinha sem beber líquidos, e depois começar a hidratar-se a cada 5 minutos com um pequeno golo de água ou de soro, de hidratação oral se estiver lá consigo. E isso é aquilo que vai permitir a pessoa não vomitar de imediato a seguir e desidratar-se ainda mais. Que é o problema. Por isso é que eu falo da paciência. Fazemos agora uma pequena pausa na conversa com o Miguel Duarte, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, da Unidade de Saúde Familiar 9 Torres, em Riachos. Vamos escutar as informações úteis de hoje. Voltamos já de seguida para mais esclarecimentos e dicas práticas sobre a gastroenterite. Contamos consigo. Até já. Imaginem um prato em cima da mesa cheio de cores. Tomate vermelho vibrante, pimentos verdes e amarelos sorridentes, azeitonas negras piscando-nos o olho e um fio de azeite dourado a correr pelos ingredientes. É assim que a dieta mediterrânica nos convida a saborear a vida, com toda a saúde. Mas afinal, o que faz desta dieta um verdadeiro elixir da juventude? É simples. Ela oferece-nos o melhor que a natureza tem para dar e de forma absolutamente deliciosa. Vamos começar pela base. As frutas e os legumes são como vitaminas a saltar do prato diretamente para o nosso corpo, dando-nos energia, fortalecendo o nosso organismo e protegendo-nos de um sem fim de doenças. E que tal um bom prato de leguminosas? Não sabe do que falamos? Feijão, grão de bico, lentilhas são verdadeiras bombas de proteína e fibra, deixando-nos saciados por mais tempo, ao mesmo tempo que cuidam também da saúde do nosso intestino. E o azeite? Bom, o azeite é muito mais do que um tempero, é um superalimento. Rico em gorduras saudáveis, ajuda a proteger o coração, melhora a circulação e até combate a inflamação. O peixe fresco do mar português, como as sardinhas, o atum, são fontes incríveis de ômega 3, um ácido gordo essencial para o bom funcionamento do nosso cérebro e para manter a nossa pele e cabelos saudáveis. Mas a dieta mediterrânica não é só sobre o que comemos, é também como comemos e onde comemos. Reuniões em família, amigos à mesa, conversas animadas. A comida mediterrânica é uma experiência completa que nos faz apreciar cada garfada. E o melhor de tudo é que a dieta mediterrânica é muito mais do que uma moda. É um estilo de vida que se transmite geração em geração desde tempos imemoriais. A base da nossa cozinha portuguesa, rica em peixe fresco, legumes da horta, azeite e pão caseiro, é um exemplo perfeito disso. Em resumo, a saúde começa pela boca e a dieta mediterrânica é um abraço à sua saúde.
rejeite os alimentos processados com valores nutricionais para o seu organismo quase nulos, carregados de sal, açúcar e gorduras saturadas. Regresse à dieta mediterrânica. Ao adotar este estilo de alimentação, estamos todos a fazer um investimento no nosso bem-estar a longo prazo. Não perca tempo e comece já hoje a levar mais saúde a cada garfada. Coma bem, sinta-se bem, pela sua saúde. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, pioneiro no Serviço Nacional de Saúde. Hoje falamos sobre as gastroenterites e o verão com Miguel Duarte, médico especialista em Medicina Geral e Familiar da Unidade de Saúde Familiar 9 Torres, em Riachos. Porquê é que no verão há mais intoxicações alimentares e gastroenterites? Por causa da deterioração dos alimentos? É mais fácil. Da mesma forma que no inverno temos mais constipações e gripes, no verão a sazonalidade é mais propícia a estes vírus multiplicarem-se e serem passados. E depois é mais fácil uma pessoa estar exposta a calor, esquecer de qualquer coisa cá fora e cresce qualquer coisa que não deve e dá a dita intoxicação. E são as coisas mais típicas. Há grupos de risco para estas doenças? Os do costume. É considerado uma doença ou um estado? Quando eu digo os do costume, estou a falar de pessoas muito idosas, pessoas com múltiplas comorbilidades, doenças cardíacas, respiratórias, aquelas doenças que limitam muito a pessoa, insuficientes renais, crianças muito novas, idosos, eventualmente grávidas, especialmente se tiverem ter gravidezes complicadas, este tipo de coisas que são do bom senso, porque eu digo isso é o do costume, mas convém explicar um bocadinho mais. Se a pessoa não estiver a sentir-se bem, deve procurar ajuda, mais uma vez, Saúde 24. E quais são, no caso desses grupos, quais são as precauções a mais que devem ter? Ou são exatamente as mesmas? De uma maneira geral são as mesmas. É prevenir a desidratação, prevenir a descompensação da doença de base, que é uma coisa muito típica, que às vezes uma pessoa tem uma doença, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, mas uma gastroenterite leva à desidratação e descompensa aquilo tudo e precisa de ajustes nas medicações naquele período de tempo, às vezes leva mesmo a internamentos. Ou seja, é necessário, mais uma vez, aqui a utilização do bom senso e prestar atenção. Uma gastroenterite pode levar até à morte? Em última instância, sim. Por desidratação? Não só. Se descompensar uma doença de base numa pessoa com uma doença crónica importante, sim. Vamos falar sobre a vacina. Em que é que consiste esta vacina? Estamos a falar da vacina do rotavírus, só para esclarecer. Sim, é exatamente isso. Exatamente. Lembra-se quando nós falámos de que existem vários agentes, vírus, bactérias, toxinas das bactérias, parasitas? Ok. O rotavírus é um vírus que é muito típico e tem uma vacina que pode ser feita até aos 6 meses de idade. Há alguns... A pessoa pode tentar fazer depois dos 6 meses, mas tem algumas complicações, portanto nós não costumamos aconselhar a partir dos 6 meses. Isto é uma vacina viva. As duas variantes desta vacina que existem são vacinas vivas, ou seja, tem o vírus atenuado, causa uma mini infecção e o corpo fica habituado a este vírus, de modo a Está ativo. Está a ter defesas. Quando contacta com o vírus a sério já não causa a infecção. Como podem imaginar, isto é um vírus entre muitos. Ou seja, a pessoa está protegida contra aquele vírus, que até dá uma gastroenterite mais chata, especialmente em bebés, que é quando nós estamos a vaciná-los. Mas... e os outros? Não é um escudo total. Não, temos tanta coisa gira. É um escudozinho. Ajuda naquele. Há grupos de risco. Há uma norma da Direção-Geral de Saúde que fala sobre os grupos que têm direito à vacinação gratuita. Isso existe. É uma lista muito extensa. E pode ser consultada com certeza no site do SNS? Sim, uma fácil pesquisa no motor de busca sobre
grupos de risco, rotavírus, DGS, facilmente levam à norma, tem lá um 4. E se a pessoa tiver dúvidas, mais uma vez, é falar com o médico. Claro. Mas estão lá grãos prematuros, por exemplo, baixo peso à nascença, salvo erro, entre 2.500 gramas, e outras coisas que eu não queria estar a dizer tudo de cor. Claro. Que isto está tudo bem explícito Claro, e tem regras explícitas. Sim. É adepto de que se toma essa vacina? Ela é injetável? Não, é uma vacina bebida. E mais uma vez, é uma vacina. Portanto, eu gosto que façam em meio observado com nossos enfermeiros em cuidados de saúde, porque há sempre a possibilidade de reações imunitárias, portanto, estimular o sistema imunitário, embora bem arriscado. Aconselho? Eu aconselho os pais a ser discutido. Eu sou um grande defensor do nosso Plano Nacional de Vacinação. E eu acho que o Plano Nacional de Vacinação foi feito por pessoas que percebem muito mais do que isto que eu e que estudam as doenças na verdadeira prevalência da comunidade. E nós temos de discutir as coisas, porque, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Pediatria tem um documento que fala sobre milhões de vacinas extraplano, que lá estão estas também. Eu costumo falar dela porque há um período de tempo para fazê-la, costumam ser 2 ou 3 doses, e isto costuma ser concluído até aos 6 meses de idade. Depois disso há um certo risco de uma complicação que nós não gostamos, que é a invaginação intestinal, está descrito, por isso nós tentamos evitar dar depois dessa fase. E eu costumo falar dela, mas nenhum papá, nenhuma mamãe é pior papai ou mãe por não fazer vacinas extraplano, porque aquilo que é para ser feito está bem definido pelos nossos médicos de saúde pública, que fazem um excelente trabalho nestas coisas, e é uma das grandes heranças que nós temos do nosso Sistema Nacional de Saúde. Muito bem. Há algum alimento específico que agrave os sintomas da gastroenterite? Também há muitos mitos, não é? Há muitos mitos, verdade. Eu posso dizer-lhe alguns que pairam por aí. Legumes? Ainda hoje perguntaram-me isto. Claro. A pessoa está desconfortável, está a vomitar-se, este é o contexto, está com pouco apetite. E a pessoa não é por um dia ou dois a comer um par de bolachas que vai morrer, porque nós temos reservas no nosso corpo. A desidratação é que é o problema. A pessoa deve ter uma dieta ligeira, porque senão vai-se vomitar tudo. Aquilo que a pessoa se considerar mais ligeiro para ela, provavelmente não há de ser uma feijoada, porque isso costuma ser um bocadinho mais indigesto. Não tem a ver com a quantidade, é isso? Não, é uma questão com o peso. É uma questão de bom senso, mais uma vez. As pessoas costumam tolerar melhor dietas cozidas, grelhadas, coisas mais ligeiras. A pessoa também não vai ter estômago para estar a comer grandes coisas. E se nós forçarmos, aí é a morte do artista. É a mesma expressão, não há estômago para. Não há estômago para, literalmente falando. Agora, algumas pessoas, e isto é uma coisa interessante, quando tem uma gastroenterite, podem ter alguma intolerância à lactose, porque a enzima que digere a lactose está no intestino, está lá nas velocidades, e aquilo fica um bocadinho agredido durante a gastroenterite, portanto, temporariamente pode tolerar um bocadinho menos alguns alimentos, como os laticínios. Mas isso não quer dizer que haja alimentos proibidos. Agora, a pessoa também percebe que se abusou um bocadinho de algum alimento mais pesado... Não vai comer chocolate preto, não vai comer... Chocolate preto se calhar até poderia, mas um mousse de chocolate com natas por cima. E especialmente com ovos estragados não vai ser boa ideia. Pois, claro. Quais são as principais áreas de pesquisa sobre a gastroenterite atualmente? É sim, eu gosto de basear a minha prática sempre em bases de dados atualizadas médicas, e eu sou um pequeno fanático por ter sempre cuidados atualizados. Há sempre pesquisas em tudo em medicina, tudo o que se possa imaginar. Mas isto é uma coisa muito comum, bem definido, normalmente autolimitado. Claro que há outros agentes, por exemplo a cólera, é uma coisa que não é muito típica em Portugal, mas é um verdadeiro pandemónio noutras zonas do mundo. Sim. E transmite-se da mesma forma, é uma bactéria altamente agressiva. E que se tenta regular e não se consegue. E lembro-me que tenta-se até fazer vacinas para isto, com muitas dificuldades. E isto é uma daquelas coisas que leva a desidratações extremas. Claro que se uma pessoa vê uma pessoa a evacuar 50 vezes num dia aquosas com sinais de desidratação, vai mandar lá a urgência e vai reidratar-se, não vai pela boca, vai pela veia. E é, doutor, uma doença dos países muito pobres, portanto é uma doença que apanha já um estado de desidratação extrema. Mas também temos de ter em conta, nós temos imigração. E uma pessoa está sempre em atenção a estas coisas. Onde é que andou, onde é que viajou, este tipo de coisas em doenças infecciosas contam muito.
E eu lembro-me de um caso noticiado há uns tempos atrás de uma pessoa que não contou que andou para Angola e teve uma malária, por exemplo. Este tipo de coisas são importantes. Se a pessoa estiver doente e tiver feito uma viagem, especialmente para fora da Europa, e estiver doente com alguma coisa que não entende, como uma gastroenterite esquisita, porque há E. colis que têm produções de toxinas diferentes que nós não estamos habituados aqui no nosso meio e que a pessoa lá estão tudo bem, mas um viajante chega lá, bebe uma água e passado uns dias tem uma daquelas diarreias que dura 15 dias. Aí 30 vezes à casa de banho, que talvez com sangue e pus. Até pode precisar de antibióticos, não é muito comum nas gastroenterites habituais. E isso é o tipo de coisa que são as diarreias do viajante, e as pessoas têm de saber que são coisas que, se têm queixas, não escondam esta informação, porque o médico que estiver do outro lado precisa de saber sempre estas coisas para também dirigir melhor o tratamento possível. E tem de ter bom senso acima de tudo. E, de facto, usar o cérebro para tratar como deve ser o que nós falamos de vez em quando, que é o segundo cérebro, o nosso intestino e o nosso sistema digestivo. Não poderia dizer melhor. Muito obrigada, Dr. Miguel Duarte, pelos esclarecimentos preciosos. Bom gosto, obrigado. Voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que, claro, haja saúde. Fique bem.